sabia que até hoje não existe nenhum exame capaz de confirmar ou excluir o diagnóstico de doença de Parkinson com 100% de certeza? Isso mesmo, nem ressonância, nem exame de sangue. E sabe por quê? Eu sou Natália Cabral, neurologista, especialista em distúrbios do movimento, e hoje eu quero te explicar como é feito o diagnóstico de Parkinson e por que ele exige muito mais do que apenas olhar o paciente. A doença de Parkinson é uma das doenças neurológicas mais conhecidas, mas o seu diagnóstico ainda é um grande desafio. Apesar dos avanços tecnológicos, o diagnóstico de Parkinson em 2025 ainda é essencialmente clínico, ou seja, o médico precisa ouvir o paciente com atenção, questionar sobre os sintomas específicos e fazer um exame neurológico detalhado. E é nesse momento que a experiência do profissional faz toda a diferença. E o que o neurologista procura no exame físico? Primeiro, a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos e é o sintoma obrigatório neste contexto de Parkinson. Além disso, tremor de repouso, que normalmente acontece em um lado do corpo, e a rigidez muscular. Mas atenção, esses sintomas não aparecem todos de uma vez. E o tremor, que muitos acreditam ser obrigatório, em até 30% dos pacientes não está presente. Agora, uma dúvida muito comum no consultório. Doutora, existe um exame capaz de fazer esse diagnóstico ou excluí-lo? Não. Até o momento não existe nenhum exame que sozinho confirme ou exclua esse diagnóstico. Existem sim exames complementares que são importantes para nós nessa investigação da doença de Parkinson, mas que vão ser complementares, especialmente em situações que os sintomas não são tão clássicos. E o primeiro deles é a ressonância magnética de crânio. Ela é um exame extremamente importante, principalmente para descartarmos outras causas de parkinsonismo. E o que esse exame pode nos mostrar? Por exemplo, AVCs antigos, atrofia de áreas específicas do cérebro que façam a gente pensar em outros diagnósticos, hidrocefalia, que é uma situação em que há um acúmulo de líquido no cérebro, e lesões inflamatórias ou tumorais. Portanto, é importante reforçar: se a ressonância de crânio vier normal, ela não confirma e nem exclui o diagnóstico de Parkinson. Mas se ela nos mostrar alguma alteração, isso pode ajudar-nos a entender a causa do parkinsonismo. O outro exame é a ressonância de crânio com estudo de nigrossomo. Essa é uma técnica mais moderna e mais detalhada da ressonância, que busca estudar uma estrutura muito profunda do cérebro chamada nigrossomo 1, que fica numa região chamada substância negra, justamente onde há degeneração celular na doença de Parkinson. Como funciona? Essa região de nigrossomo em pessoas saudáveis aparece com um brilho, um hipersinal na ressonância, chamado de cauda de andorinha. E nas pessoas com doença de Parkinson, como há uma degeneração, ou seja, uma perda celular dessa região, esse hipersinal está mais apagado, portanto, esse sinal de andorinha não está presente, é o que a gente chama de perda do sinal de cauda de andorinha. E quais as limitações? Esse exame exige aparelhos mais modernos, portanto, não são todos os serviços que oferecem. E a sua interpretação ainda depende da experiência do radiologista. Por isso, ele não é um exame obrigatório para todos os pacientes. Ele pode sim nos ajudar e muito em determinadas situações, principalmente quando estamos na dúvida entre doença de Parkinson e outras causas não degenerativas de parkinsonismo, como, por exemplo, parkinsonismo secundário a medicações, ou então outras doenças como tremor essencial, na qual não há uma perda neuronal dessa região. Por fim, outro exame útil nesse contexto de investigação do Parkinson é o SPECT/TRODAT, ou cintilografia cerebral com radioativo TRODAT. Ele é um exame de medicina nuclear que avalia a captação da dopamina em regiões específicas do cérebro. Ou seja, ele vai nos mostrar se os neurônios que produzem dopamina e que a transportam nessas regiões específicas do cérebro estão funcionando bem. Então, para resumir tudo que eu falei, nenhum desses exames sozinho confirma o diagnóstico de doença de Parkinson. Outra coisa, esses exames não servem para diferenciar a doença de Parkinson de outras causas de parkinsonismo degenerativo, como os parkinsonismos atípicos,
atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear, degeneração córtico-basal e demência de Lewy. Eles não funcionam para acompanhamento da evolução da doença. Eles servem mais para excluirmos outras causas do que reforçar a doença de Parkinson. E por último, e mais importante, o diagnóstico de Parkinson continua sendo clínico, baseado na experiência e expertise do profissional, ao acompanhar esse paciente clinicamente e principalmente se ater aos sinais e sintomas específicos no exame neurológico. E os biomarcadores? Existem sim hoje inúmeras pesquisas médicas à procura de um biomarcador, ou seja, uma alteração específica, no exame de sangue, no exame de imagem ou no próprio líquor, que define esse diagnóstico, trazendo agilidade e precisão no diagnóstico de Parkinson, principalmente pensando num diagnóstico precoce. Porém, ainda hoje na prática clínica não existe nenhum biomarcador disponível neste contexto. Se você ou alguém da sua família está sentindo alguns sintomas, como tremor, lentidão do movimento ou rigidez, procure uma avaliação de neurologista especializado em distúrbios do movimento. O diagnóstico correto e feito no momento certo pode mudar o rumo do seu tratamento e te devolver qualidade de vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você conhece alguém que esteja passando nessa jornada de entender o diagnóstico de Parkinson, compartilhe esse vídeo. E se inscreve no canal para receber os próximos vídeos com muita responsabilidade médica. Ativa o sininho e até a próxima!